Boa tarde, amigos queridos. Estamos hoje mais um dia da nossa Projeto Live. Hoje é dia 2 de junho. Inicialmente queremos aqui comunicar, fazer uma nota de pesar pelo desencarne de um amigo, grande amigo da nossa comarca, o nosso querido Dr. Antônio Carlos Sodré, que infelizmente nos deixou aqui no nosso plano material e foi para o plano espiritual no dia de hoje, depois de ser acometido por Covid-19. Mas em respeito a todos que já havíamos feito a divulgação da live e também em respeito à nossa querida convidada de hoje, nós iremos manter a nossa programação. Mas pedimos a compreensão de todos pela dificuldade, né, que teremos hoje, talvez, espero que não, mas que talvez tenhamos em lidar com o desenrolar da nossa live. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica Lira, sou advogada, atualmente presidente da comissão OAB Vai à Escola, e esse mês nós iremos tratar da temática da violência doméstica. E hoje deveria ser uma live comemorativa, pois estamos comemorando que foi no nosso último dia 31 de maio, os 2 anos de existência da nossa comissão OAB Vai à Escola. E esse mês de junho foi o mês que iniciamos o nosso projeto no ano passado. Então nós estamos realizando, estamos fazendo hoje 1 ano do nosso projeto Live. E queremos agradecer imensamente a todos que participaram conosco nesse 1 ano do nosso projeto, que estiveram aqui nos presenteando com a presença de cada um de vocês. Muito obrigada, porque sem vocês o nosso projeto não estaria vivo até hoje. A nossa convidada já está aqui conosco, vou chamá-la para fazer parte da nossa apresentação. Eu estou acenando para ela que não consigo, não entra. Doutora Linda, deixa eu abrir aqui o nosso roteiro. Minha querida. Olá, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Estou. Você está Não conseguindo tá me ouvir? baixo, né? Não, baixo não. Tá normal. Eu ouço bem. Tudo bem, doutora? Queria inicialmente Tudo bem. agradecer. Pode falar? Pode falar. Queria Não, inicialmente agradecer a sua participação aqui conosco. Acho que a gente está com delay do tempo aqui entre nós duas. Né, não? Não, pode ir. Não, na verdade, eu queria agradecer, doutora, pela presença da senhora, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, dando esses esclarecimentos e ajudando a gente nas informações, para que a sociedade possa estar um pouco mais informada, um pouco mais bem informada a respeito de temas diversos, porque a gente acredita aqui na comissão que a cidadania se exerce através de conhecimento, através de educação, e quanto mais informações a gente tiver e as pessoas tiverem, a gente consegue, né, nos fortalecer enquanto cidadãos. Né? E eu agradeço imensamente a sua presença. Eu queria só apresentar rapidamente um pouco que eu conheço, né? Depois a senhora se complementa as suas qualificações. Doutora Luara Francisca, advogada criminalista, e é membro da Comissão de Direitos Humanos da ABA do Rio de Janeiro, da qual a gente faz parte, é uma amiga querida, que é colega de comissão. Então, doutora, fica à vontade, faça as suas primeiras considerações, já estenda a sua qualificação, porque eu tenho certeza que você tem mais especializações, mais informações para nos passar a seu respeito de enquanto advogada. Fica à vontade, seja bem-vinda.
Obrigada, Angélica. Desde já eu quero externar meus sinceros sentimentos, né, pela perda do colega, que é próximo seu, e se você teve essa sensibilidade, né, de continuar com aquilo que você já havia proposto para a comissão AB vai à escola. Mas eu quero dizer que onde ele estiver, ele está bem, né? E vamos pensar que nesse momento agora seguir em frente. Bom, como a doutora já adiantou, né, eu sou Lara, eu estou atualmente como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da ABA Rio, juntamente com o doutor Diego Piaçaba Sul. Estou me tornando uma advogada criminalista, né, que é uma paixão, fazendo pós-graduação em segurança pública e criminologia e advocacia criminal, ambas pela UERJ. Gosto muito dessa área dos direitos das mulheres, inclusive o GT da Comissão, né, de Direitos Humanos que eu participo é justamente sobre o direito das mulheres, e aí não poderia deixar de fora tratar da violência doméstica, né, que é um mal que assola as mulheres no mundo todo. Eu gostaria também de agradecer aqui a presença da presidente Valesca Pantaleão, da OAB Mulher, da 29ª Subseção de Campo Grande, está aqui presente também. Legal, seja muito bem-vinda, doutora. E a nossa comissão, nossos amigos também estão aqui conosco, da Comissão de Direitos Humanos da ABA Rio. Sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença, doutora Gisele, doutor Edson, doutora Monique, enfim, todos que estão presentes. Falar sobre violência doméstica, para mim, é um assunto que eu gosto de falar. Não, é um assunto complexo, não é legal de se falar, infelizmente, porque trata de uma violação de direitos, mas é um tema que eu venho estudando. Então, falar sobre aquilo que a gente gosta de estudar acaba sendo legal. E eu hoje atuo em alguns projetos como voluntária, orientando mesmo mulheres em situação de violência doméstica, e na prática tenho algumas clientes que também são vítimas de violência doméstica. Então a gente acaba assim se inteirando desse meio voltado à atenção da violência doméstica. Antes de entrar na defesa da mulher vítima de violência doméstica, eu só queria trazer um breve relato de como a Lei 11.340 de 2006 foi instituída no país, que foi justamente uma luta de direitos humanos, porque houve uma vítima, que inclusive o nome da lei é Maria da Penha, que é Maria da Penha Maia Fernandes, ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu marido, e a justiça brasileira foi muito morosa, demorou anos, e o seu agressor acabou não cumprindo a pena, porque passou muito tempo, e o seu caso foi levado à Corte Internacional, e o Brasil foi condenado a criar mecanismo, né, de coibir, prevenir e proteger a mulher vítima de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma política pública afirmativa que visa coibir, né, prevenir a violência doméstica mesmo, de gênero e no âmbito familiar. E a Lei Maria da Penha, ela não traz tipos penais, né? Ela não traz tipos penais. Os tipos penais continuam lá nas leis esparsas e no Código Penal. Ela só traz a normativa, como que deve se proceder todo o processamento, né, da pessoa em situação de violência doméstica. Você vê, né, que a realidade, né, das mulheres aqui no país, né, que um caso precisou ser levado para uma Corte Internacional de Direitos Humanos para que fosse reconhecido que realmente precisava ser feito alguma coisa no âmbito nacional. Só foi provocado através de uma Corte Internacional, porque aqui no Brasil, mesmo que tenha havido, né, todo o procedimento fosse realizado, a justiça não fez a sua parte, infelizmente, né? E isso é uma das coisas que traz insegurança ainda e que traz essa subnotificação até hoje, apesar da existência da lei, né, doutora? Então, a gente precisa justamente desses espaços de debates cada vez mais, independente das pessoas acharem que a gente está trazendo informações que todo mundo acha que já sabe, mas são coisas que precisam ser faladas a todo momento, porque são realmente medidas necessárias para serem colocadas à disposição.
Exatamente, doutora Angélica. Então, é um tema, sim, que deve ser muito abordado, até porque tem mulheres que vivem em relacionamentos de abuso e não reconhecem, não sabem quais são os tipos de violência e não sabem a quem recorrer para sair desse ciclo de violência. Então, é um tema, sim, para ser disseminado, para ser debatido, conversado, analisado, inclusive meios de buscar outras formas também alternativas de melhorar a lei, de buscar tratar do assunto, de combater, não parar somente nessa luta que ensejou a Lei Maria da Penha. Então, quando eu recebo uma vítima em ciclo, né, de violência doméstica, seja pelo projeto voluntário ou seja uma cliente, a primeira coisa que eu faço é acolher, é ouvir sem julgar, para que essa pessoa consiga colocar para mim tudo que ela está sofrendo e, a partir daí, eu consiga identificar em qual tipo de violência se enquadra o seu caso. Se é física, se é psicológica, se é sexual, se é moral, se é patrimonial. Então, é a partir dessa conversa, desse acolhimento, que eu consigo identificar e aí começar a tomar as medidas necessárias. Se for física, é aquela que envolve, né, uma lesão propriamente dito à saúde corporal da mulher. Se é psicológica, é aquela que isola, que humilha, que diminui, que põe lá para baixo a mulher, que é mesmo que ela suma, né? Desapareça, não exista. Então, não existe a mulher. É um casal, mas só o homem existe. A mulher não existe. Então, é uma violência psicológica. Sexual vem, sim, dessa situação aí de relações íntimas, de forçar a mulher a engravidar, ou abortar, ou manter relações com ela sem que ela queira. Também Sim. é uma forma de violência sexual. A patrimonial, que acontece muito. Inclusive, eu tenho uma cliente que eu atendo, que é uma senhora aposentada, e o seu companheiro segurava o seu cartão da aposentadoria, e todo mês ele recebe o dinheiro e não repassava para ela, ou obrigava que ela fizesse empréstimos consignados de Consignados. benefício próprio. Para benefício dele, ela não via, ela passava necessidade. Nossa. Na verdade, era um misto de violências e a mais agravante era patrimonial. Enfim, identificado isso, agora a gente vai para a denúncia. E aí é Ministério Público, Defensoria ou Delegacia de Polícia, que hoje temos as DEANs, né, que ela é especializada para atender a mulher vítima, mas a denúncia não precisa ser propriamente dita somente na DEAN, porque tem alguns lugares que ainda não existe a delegacia especializada, você pode ir em qualquer uma delegacia que ela vai tomar as devidas providências. Se houver uma DEAN, essa delegacia vai transferir o procedimento para a delegacia especializada. Esse é o procedimento inicial. E escutando, doutora, o que a senhora está trazendo para nós podemos aqui já trazer algumas particularidades, né, do que a senhora falou. Primeiro foi a questão do tratamento, né? A primeira coisa que a senhora mencionou foi o acolhimento, né? A importância que o advogado ele exerce nesse momento de não fazer o julgamento, de não ser mais um, né, a revitimizar essa pessoa que já foi, né, que já está fazendo, já está passando por esse sofrimento. Porque a doutora mencionou agora, né, que ela não precisa necessariamente ir para uma DEAN, mas infelizmente a gente sabe que atendimento em delegacia comum, em a maior parte dos casos, principalmente quando não há vestígios físicos, provas físicas, o atendimento ele não é feito dessa forma humanizada, de acolhimento, né? Existem várias informações nesse sentido, várias reclamações de mulheres que procuram a delegacia, né? E que são, inclusive, revitimizadas, né? Como a gente chama, que é quando passa a acusar a mulher. Ah, mas você tem certeza? O que você fez para provocar, para você ter sido vítima nesse caso? Né? E isso traz um sentimento muito maior e muitas vezes a pessoa acaba desistindo e deixando para lá. Né? E era isso, né? Baseado nisso, até eu gostaria de saber, doutora, nessa questão justamente desse passo a passo da denúncia, do que a gente pode fazer, mesmo sendo a investigação
que seja, né, por parte do Ministério Público, ou da delegacia, dos investigadores, o que ela pode levar de provas já para poder mostrar, porque nesse momento de fragilidade, ela vai do jeito que está, no desespero, tentando, né, pedir socorro. E muitas vezes não é recebida de uma forma muito adequada. Mas o que ela já pode fazer caso ela consiga, né, se reconhecer, buscar provas de que ela vem sofrendo, principalmente nessas violências que não deixam marca física, né, que é a patrimonial, a própria psicológica, moral e etc. Exatamente. Essa violência institucional, como você acabou de falar, né? Quando a mulher procura ajuda e ela não é bem recebida, ela é julgada, ela é desacreditada, acaba revitimizando novamente essa mulher. Então, quando ela percebe o tipo de violência, se for a física, é mais fácil, né, de ser percebida, ela vai aparecer com arranhões, cortes, hematomas, enfim, e aí vai ser muito fácil fazer o exame de corpo de delito. A psicológica é print de WhatsApp ou uma testemunha indireta com aquela pessoa que ela sempre se abre, fala, olha, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo, eu não sei mais o que fazer. Então, essa pessoa ela já vem tomando conhecimento do que também pode servir como uma testemunha indireta, porque é com quem ela se abre. Às vezes é a única pessoa que ela trata do assunto. Às vezes a pessoa não tem nenhum telefone para poder conversar, para poder fazer uma prova de WhatsApp, um print, mas ela conversa com alguém. Então essa pessoa, ela pode servir sim como testemunha. E aí ela já informa isso em sede policial, o nome dessa pessoa, o endereço, para que essa pessoa também seja ouvida como testemunha e seja reunida no processo como prova, para que possa seja né, o andamento desse requerimento, que ali mesmo ela já pode pedir uma medida protetiva. Isso é muito bom, né? Que a gente sempre tem aquela ideia principalmente na cível, né, de que amigos íntimos, parentes, né, pessoas não podem servir de testemunha. Então, nesse caso, ele tem esse diferencial, né? Ele pode ser se uma pessoa próxima a ela, a pessoa com quem ela desabafa e conta as suas experiências, ele serve de testemunha nesse caso, né? Sim, pode ajudar bastante, porque às vezes é o único meio de prova que a mulher tem. Então, não tem jeito. E é nesse sentido também, quando a mulher ela é encaminhada para algum atendimento psicológico, o laudo psicológico também ele pode ajudar muito. Ele serve como prova também. E ela é encaminhada, ela é feita esse encaminhamento para acompanhamento psicológico público ou ela é encaminhada para que ela procure um psicólogo particular? Então, existe sim a rede, porque a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela é um complexo, uma rede, né, de atendimento que não fica somente no Poder Judiciário, também tem assistencial, tem a saúde, tem toda uma rede que ampara essa mulher. Então, ela é encaminhada assim, ao CREAS, que é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima, ou aqui no Rio de Janeiro temos o projeto Borboleta, que a própria delegacia pode encaminhar, que a partir do momento que é instaurado o inquérito policial, o delegado ele já pode encaminhar essa situação para o juizado de violência doméstica, que é o juizado competente para tratar do assunto, que vai encaminhar para a defensoria e para o projeto Borboleta, onde essa mulher será atendida por uma equipe multidisciplinar, de psicóloga e de assistente social, que vai amparar essa mulher e aí eles vão fazer relatórios desse atendimento e vai encaminhar para o juízo competente. Então, doutora, como que vamos, né, falar dessa parte processual, de como funciona esse atendimento? Enquanto advogada, quando a pessoa chega no seu escritório e ela te pergunta, ela te conta, doutora, eu estou sofrendo violência doméstica, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Porque a maioria das vezes é assim, né? Elas chegam dizendo que não sabem o que fazer, então o advogado é que vai encaminhar.
além do primeiro contato, do acolhimento e da humanização no trato, qual é o procedimento a tomar a partir de então? Então, e aí a primeira coisa que eu faço é ouvir e acompanhar essa vítima até uma DEAN, né, munida de provas dessa violência, para registrar a ocorrência, para tomar o termo de declarações dela, e ali mesmo eu já posso fazer os requerimentos, que é ouvir testemunhas e requerer uma medida protetiva, né, que seja relacionada àquele caso concreto, que as medidas protetivas ela vem em um rol do artigo 22 da Lei Maria da Penha, mas ele é exemplificativo. Então, o juiz pode, Uhum. além daqueles, entender que cabe algo mais, então eu já faço esse requerimento ainda em sede policial. E a partir daí, a autoridade policial vai encaminhar esse pedido em até 48 horas para o juiz, que vai deferir ou não essa medida protetiva. E esse pedido de medida protetiva, ele já é um processo. Só que ele é um processo paralelo à ação penal. Não é ainda a ação penal. Ele vem primeiro, porque precisa de uma medida protetiva, algum mecanismo que coíba naquele momento aquela violência. Porque uma ação penal, como a gente sabe, pode demorar um pouco até se resolver a situação. A medida protetiva é justamente para proteger a mulher enquanto isso. Sendo deferida, já começa a ser o réu é citado, assim como o réu não, nesse momento ele é agressor. O agressor é citado juntamente com a vítima e já começa a valer essa medida protetiva, que é o afastamento do lar, ou não se comunicar com essa vítima até, nem pelos meios de comunicação. São várias, são N medidas protetivas. Esse afastamento, ele também não se limita somente à vítima, a seus familiares também, se for entendido que todos, né, correm riscos, ou se Uhum. essa mulher corre risco de vida e não tem para onde ir, também pode ser encaminhado para um abrigo provisório. E aqui no Rio também tem o Sejus, que abriga essas mulheres provisoriamente e que o próprio delegado ele já pode comunicar essa instituição ou a mulher munida dessa ocorrência, ela pode comparecer, entrar em contato com esse abrigo e pedindo esse abrigamento enquanto ela, né, se estabiliza, porque naquele momento ela está desamparada e não tem para onde ela ir. Isso a minha cliente. Quando é uma pessoa que vem de um projeto voluntário, eu oriento que quais são os passos, e aí quem faz esse pedido é a Defensoria Pública, Sim. que é uma Defensoria Pública também especializada, somente voltada para os casos de violência doméstica. E aí o núcleo responsável da Defensoria Pública é o NUDEM, aqui no Rio de Janeiro, que fica também próximo do juizado de violência doméstica. Então, todo fórum que tem um juizado de violência doméstica tem a defensoria responsável para tratar desses casos, assim como o Ministério Público. Então, aquelas mulheres que não estão assistidas por um advogado, elas são assistidas pela Defensoria Pública. E então, vamos lá para ver se a gente. E, Angélica, Oi. tem uma pergunta aqui interessante. Medida protetiva tem prazo de validade? Então, normalmente a medida Hum. protetiva ela tem sim 30, 60, 90, e aí também pode ser renovada. Só que durante a pandemia, essa medida protetiva ela foi alargada. Inclusive, eu tenho uma cliente que a medida protetiva dela, inicialmente provisória, foi de 90 dias, e o agressor foi citado para se manifestar, ele não se manifestou, e essa medida, como sentença, foi alargada enquanto perdurar a pandemia. Ou seja, enquanto durar a pandemia, essa medida protetiva ela está valendo. Se durar um ano, vai ser um ano, 2 anos, E esse enfim, já prazo, até ele está na lei ou é o juiz que faz esse entendimento desse prazo? está na lei, mas aí o juiz ele subentende qual seria o mais adequado em cada caso concreto, entendeu? Somente nesse momento de pandemia que pôde se alargar, porque durante a pandemia aumentou-se muitos casos de violência doméstica, né? A gente pode observar nos noticiários e também nos canais de pesquisa e nos observatórios de violência doméstica que nesse período de pandemia de 2019 para cá, 2020, aumentou muito porque as pessoas passaram a conviver mais
e aí veio o aumento do uso de drogas, de álcool, a falta de dinheiro, desemprego. Então, acabou fazendo com que as pessoas, né, convivessem, entrassem em conflito e aí acabar gerando uma violência. E, doutora, então, só para a gente ir colocando as coisas nos períodos, né? Entrou no nosso escritório, a gente faz o atendimento, o acolhimento e acompanha a nossa cliente até uma delegacia, se puder ser especializada melhor, porque o atendimento ele é mais acolhedor, né, mais direcionado. Se não tiver, a gente pode ir até uma delegacia comum, né? Correto? Exatamente. E a partir de então, ele vai colher o termo, a declaração da cliente, fazer a, as provas, para fazer o colhimento das provas. Né? Se for violência física e tiver marca, vai ser encaminhada para corpo de delito. Se não, seriam as provas e o arrolamento das testemunhas. E, a partir daí, esse processo ele é encaminhado para uma vara especializada em violência doméstica, é isso? Para que o juiz possa fazer esse deferimento da medida, esse enfrentamento da medida protetiva primeiro, para ele dizer se ele vai deferir ou não, correto? Exatamente. Inicialmente é dessa forma. E o juiz competente, que também foi institucionalizado a partir da Lei Maria da Penha, né? Porque antes não havia um juízo competente que tratasse somente da violência doméstica, e a partir da lei foi criado o juizado de violência doméstica, mas naqueles lugares que não tem, o juiz competente é a vara criminal. Então, já afastou aí o GCRIMS. Não é mais juizado especiais que trata de violência doméstica. Ou é vara, ou é o juizado especial de violência doméstica. E, a partir desse momento deferido, tratou apenas do processo de medida protetiva. Isso não significa que findou, né, todo esse procedimento. Então, estamos tratando da medida protetiva, a mulher estaria com essa decisão, e se ela fosse violada, o agressor, ele também, ele pode ser presente até em flagrante, e ele não vai ter o benefício da fiança em sede policial. Se a mulher ela tiver com a medida protetiva, esse homem quebrar, ela pode ligar no 190, ela pode informar na polícia, ele vai ser preso em flagrante, ele vai ser apresentado e não vai ter fiança, mesmo que o crime, né, do tipo penal seja que a pena mínima é menor de 4 anos, ele não tem direito à fiança. Ele vai ficar detido, vai ser apresentado em juízo, e somente o juiz é que vai conceder a fiança ou não. Então, já na medida protetiva, esse homem já corre o risco de perder a sua liberdade se ele quebrar essa medida protetiva. Ainda não estamos falando de ação penal. Estamos ainda no contexto da medida protetiva. Sim. E aí ele já tem uma sanção caso ele quebre. Sim, mas a medida protetiva, ela, por ser concedida por um juiz, ela já está com um procedimento judicial aberto. Né? O processo ele já foi aberto, né? De medida protetiva. Aí, agora, a situação penal, o crime, o tipo penal dessa violência vai ser apreciado pelo Ministério Público, e o promotor de justiça é quem vai promover a denúncia. E aí sim vai virar uma ação penal. A gente sabe que hoje a ação penal referente à violência doméstica, a maioria são pública incondicionada à representação. Ou seja, a mulher, tendo interesse ou não, o Ministério Público vai analisar e vai promover a denúncia. O único caso em que o Ministério Público precisa da representação da mulher são os casos de ameaça, e onde a ação é privada são as violações de natureza de ofensa da mulher, da moral da mulher, que é difamação, calúnia ou injúria. Nesse caso aí, conhecidos como crime contra a honra.
Exatamente. Aí o advogado é quem vai promover a queixa referente a esse crime. Se não for esse crime, é o Ministério Público quem promove a denúncia. E aí, a partir daí, é que vai tornar-se uma ação penal, com todo o seu procedimento de audiências, sentenças e cumprimento de pena. Só a partir da ação penal. A medida protetiva é uma ação e a ação penal é outra. Então, são distintos. Então, na verdade, nesse procedimento da medida protetiva, né, o juiz ele pode dizer que não tem, que a mulher não acompanhou, ela também descumpriu e ele dá baixa na medida, né, na medida restritiva e não encaminhar ao Ministério Público. Ele pode nesse momento ter esse entendimento dele, fazer essa avaliação, ou ele é obrigado a enviar de ofício, independente do que acontecesse, mesmo que o agressor ele não descumpra a medida protetiva, ela vai ser encaminhada de forma obrigatória para o Ministério Público para verificação? Então, na verdade, mesmo no processo da medida protetiva, o Ministério Público participa o tempo todo, principalmente se houver filhos menores. Então, o Ministério Público ele vai estar presente no processo de medida protetiva, bem como na ação penal, que são ações paralelas e independentes, entendeu? Uma não precisa da outra para existir. O que precisa existir é uma denúncia. Então, é a partir da denúncia que vai gerar as duas, entendeu? Então, sanou a Entendi. medida protetiva, vamos agora para a ação penal. Aquela denúncia, aquele registro de ocorrência feito em sede policial, ela já vai para o Ministério Público, tanto para para falar sobre a medida protetiva, quanto Protetiva. para falar sobre a ação penal em si, entendeu? Então, não Certo. impede uma coisa da outra, o juiz não age de ofício nesse sentido, não. Então, isso é para a gente. Assim, a gente vai fazendo algumas perguntas, porque a sociedade em si, ela não sabe determinados caminhos processuais. A gente, enquanto advogado, a gente tem a noção, mesmo que não atue na área. Né? Eu sou familiarista, civilista, você está fazendo a sua pós e a sua especialização em criminal, mas a gente tem aquela noção de como funciona os meandros da justiça, né? Mas a sociedade não. Então, a ideia é que, como a gente está fazendo uma live voltada para a sociedade, para que ela saiba como funciona, né, o passo a passo da sua defesa, a gente precisa fazer essas distinções, né, de como funciona. Eu queria que também só a gente consignar aqui a participação de algumas pessoas, né? Tem uma membro aqui da nossa comissão, a doutora Aline Roque, ela está aqui conosco. Tem uma advogada amiga nossa aqui, a doutora Ana, lá de Guarulhos, também está aqui conosco. A doutora Márcia Trindade, ela é do núcleo de atendimento da FIA, que a gente vai fazer a live na semana que vem. Ela trabalha também aqui na Casa da Mulher Nilopolitana. Nós temos aqui em Nilópolis um núcleo de atendimento às mulheres, né? E ali também fazem atendimento tanto social quanto jurídico das mulheres vítimas de violência doméstica, fazem palestras, fazem cursos de profissionalizantes, de artesanato e outras coisas, para que a mulher possa ter uma independência, que ela consiga fazer alguma coisa, se ela for dependente financeiramente do marido, para que ela possa sair de casa, abandoná-lo, ou botar ele para fora, né? Pedir a medida protetiva do distanciamento do lar, na verdade, né? Para que ela possa se desenvolver. Então, a gente tem esse núcleo de atendimento aqui na região e funciona muito bem. Ele é dirigido pela nossa querida amiga, a doutora Nilceia, que a gente tem feito alguns trabalhos juntos. Ela é uma pessoa muito querida e funciona muito bem aqui na região. É um atendimento muito acolhedor lá. Eles são bem legais também. Só queria registrar a participação deles. Mas aí, doutora, vamos voltando lá. Então, o Ministério Público ele recebe
o boletim de ocorrência, juntamente com o encaminhamento para o juiz da medida protetiva, e o Ministério Público, o que ele precisa fazer nesse momento? Ele vai notificar para que ela faça a representação para ele poder abrir a ação penal, ou a própria vítima tem que ir procurar? Como é que funciona isso? Como é que o advogado vai agir nesse momento? Então, vamos lá. Entrou aqui também a doutora Thais Azevedo, é uma amiga minha muito querida. Então, a representação, a mulher ela já faz no momento da denúncia, porque quando o crime ele é ação, né, condicionada à representação, já pergunta: a senhora tem interesse em representar contra fulano de tal? Então, ela já ratifica o seu pedido, assina um termo já de representação. E, a partir daí, o Ministério Público promove a denúncia, junto com esse registro, né, as provas existentes já e os termos, né, que já foram tomados da vítima. Às vezes, a gente pede também para que seja ouvido logo o agressor, as testemunhas, e aí o MP reúne tudo isso e promove a denúncia. E encaminha para o Ministério Público, para o juiz. E aí o juiz recebe e vai aceitar, né, receber essa denúncia ou não, e recebendo, ele já cita para uma audiência preliminar. É assim que acontece. Então, essa representação ela já é feita lá no início. E quando, não sei se você sabe que alguns casos, né, na verdade, na maioria das vezes, isso é muito comum. A mulher, ela se reconcilia com seu agressor, e aí ela pensa: poxa, eu voltei com o pai dos meus filhos, com meu namorado, e se eu continuar com essa ação, isso vai acabar afetando o meu relacionamento. Eu vou retirar a queixa lá na delegacia e vou falar: doutor, eu não quero continuar com isso, já resolvi, não precisa mais da justiça se meter na minha vida. Então, algum caso ela consegue fazer isso, que é num crime de ameaça. Justamente aquele crime que é condicionado à representação, ela consegue retratar a denúncia, mas não é feita em sede policial, porque o juiz ele já recebeu a denúncia. Então, ela tem que informar ao juiz que ela deseja desistir daquela ação. E aí o juiz vai convocar uma audiência especial que vai tratar somente disso. E aí, nessa audiência, ele vai observar, o MP vai estar junto, assim como a defesa, como a defensoria, vai saber se essa mulher ela está pedindo a desistência de livre e espontânea vontade, ou ela está sendo coagida, obrigada, está com medo, a pessoa está ameaçando, ela continua em ciclo de violência, mas ela não quer dar continuidade porque ela está com medo. Se o juiz perceber isso, ele não aceita a desistência. Ele dá continuidade na ação. Então, somente o juiz é quem vai dizer se ela pode desistir ou não nesse momento, mas ela tem essa, vamos dizer assim, ela tem essa oportunidade, mas é somente nos casos onde a ação é condicionada à representação. Nos casos de lesão corporal, por exemplo, mesmo a leve, se a mulher quiser desistir, ela não tem mais esse direito. O Ministério Público promoveu a denúncia, o juiz recebeu, ele vai dar continuidade à ação. A mulher não pode mais se retratar. Isso é muito delicado, né, doutora? Porque nós temos muitas notícias, muitas informações aí na mídia, trazendo que muitas mulheres voltam, reclamam, inclusive, né, de que elas estão, né, aceitaram os companheiros de volta, mas, na verdade, elas não percebem que a violência ela permanece, que elas estão pedindo essa baixa, né, vamos dizer assim, no processo, no procedimento, em razão justamente da violência que ela continua sofrendo, né? E isso é perigoso, porque o juiz percebendo isso e mantendo o processo ou não, independente do caso, se ele não mantiver, ela vai voltar sobre os domínios do agressor, né? E vai continuar de qualquer forma
sofrendo a violência, mesmo que ele, durante um tempo, ele diminua a sua forma de atuação para poder amenizar um pouco, para ela confiar, voltar a confiar nele. Até que ele, ou no caso que o juiz, ele não acredite e não permita, né, que ela se retrate e dê baixa na ação. Ela vai estar junto com essa pessoa, né? E como é que funcionaria? Se ela tem ideia de como funciona uma ação nesse caso, do juiz ele dá prosseguimento, mas ela estando com o agressor, isso tem alguma diminuição da verificação da gravidade da violência ou alguma coisa nesse sentido? Então, se ele observar que ela está fazendo isso não por livre e espontânea vontade, está ensejando uma outra violência, vai abrir um outro procedimento referente Hum, a essa violência que ela está sofrendo e com outra medida protetiva. E, inclusive, tem uma medida protetiva, você falou, foi interessante, que em alguns casos as mulheres se reconciliam, os homens amenizam, mas ainda continuam com aquele pensamento machista, autoritário, e que mesmo sem querer continua vitimizando a mulher. Ele, nesse momento, na medida protetiva, ele também pode ser encaminhado para grupos reflexivos, para atendimentos psicológicos, esse agressor, ainda na medida protetiva. Então, essa mulher que vai lá se retratar e o juiz percebe que ainda existe, ela ainda continua no ciclo de violência, mas ela não quer se separar dessa pessoa, nessa medida protetiva ele pode encaminhar para atendimentos psicológicos para atender esse agressor. Isso também eu acho uma medida importante, porque eu pude acompanhar de perto uma situação assim, que o agressor foi hum. encaminhado para mas não ainda em medida protetiva. Isso foi lá no final, lá na sentença dele, no final do processo. Mas não impede que seja aplicado ainda na medida protetiva. Sim, sim, houve uma alteração, né, na lei que determina que o agressor ele passe tanto por é, um procedimento educativo como Uhum. terapêutico, né, que pode ser realizado a qualquer tempo, né, tanto em sede de medida protetiva quanto ao longo do processo. E isso realmente eu acho interessante, porque se a todo momento a gente fala tanto em ressocialização, em oportunidades, eu também considero importante que a gente permita que ele tente, de verdade, né? Caso ele realmente se predisponha a ter uma atitude melhor, né? O que não pode é realmente ele dizer, né, que vai voltar, que vai ficar tudo bem, que é o que a maioria dos casos acontece. Ele falar que vai ficar tudo bem, volta, e quando volta, acaba que a violência ela é até maior, né? Se muitos casos ainda chegam ao feminicídio, infelizmente, né, doutora? E a partir de então, ela voltando e dando prosseguimento ao processo. Qual é o próximo passo? O Ministério Público ele vai apresentar a denúncia e, a partir de então, como funciona judicialmente? Que agora já vai abrir o processo criminal, não é isso? Exatamente. Aí. E aí é como se fosse uma ação criminal normal. Vai acontecer a audiência, vai ouvir as testemunhas, vai observar as provas, vai ouvir a vítima e vai ouvir o agressor. E, por fim, o juiz vai aplicar, né, a sentença. E aí, nessa sentença, que também eu acho muito interessante, porque a gente sabe que no GCRIM tem as medidas, né, despenalizadoras, onde a pessoa Hum, faz uma autocomposição, paga a cesta básica, faz serviço sim. voluntário, ou simplesmente, né, desculpa e resolve-se ali. Na Maria da Penha não existe isso. Não tem acordo nenhum, vai até o final esse procedimento. Nem o projeto anticrime, no caso da Maria da Penha, não se Não enquadra está. lá Uhum. também não cabe nenhum tipo de acordo. O processo ele é conduzido normalmente até o final. Sendo sentenciado, se essa pessoa pegar uma pena, por exemplo, de 3 meses de detenção, tem que ser o crime de a pena dele tem que ser de detenção, não pode ser restritiva de liberdade.
de liberdade num contexto fechado. Então, ele vai ter um benefício, mas esse benefício é só lá no final, na execução da pena. Ele foi sentenciado, pegou X de condenação, como um cliente recente, ele pegou 3 meses de detenção, só que ele não era reincidente, né? Não tinha praticado nenhum outro tipo de crime, não se teve notícia de qualquer outra situação de violência doméstica, foi um fato isolado na vida dele. O juiz, então, deu para ele o benefício da suspensão condicional da pena. Então, ele teve uma pena, mas essa pena ele não ia cumprir normalmente, encarcerado ou coisa parecida. Ele ia ter uma suspensão dessa pena, só que condicionado a algumas situações. E aí, na situação dele, foi participar de grupos reflexivos com a psicóloga, judiciário, e aí ele vai fazer essas sessões coletiva com outras pessoas, com outros homens que também foram beneficiados, e assinatura mensal em cartório. Então, por 2 anos. Se nesses 2 anos ele cumprir, participar do grupo reflexivo, essa psicóloga que faz o atendimento faz relatório, encaminha para o juiz para informar, olha, ele está participando, melhorou, realmente está funcionando. Isso tudo vai ficar lá no processo dele, bem como a presença dele assinando mensalmente no cartório. E aí, findados os 2 anos, encerra por ali o processo dele. Então, algumas pessoas pensam, poxa, ele está participando do grupo reflexivo porque ele está sendo obrigado, ele não participaria. Mas se a gente está querendo combater violência, conscientizar pessoas, eu acho que o grupo reflexivo é uma alternativa, né? Pelo menos encontrada nesse momento, para poder estar ensinando esse homem que ele fez uma coisa errada e ele tem que tratar isso. Porque a violência doméstica também ela é um problema social e também acredito que de saúde. Então não adianta só encarcerar. A gente sabe que o nosso sistema carcerário, infelizmente, não ressocializa. Então, você pega um homem, coloca lá, praticou uma violência uma única vez na vida dele, num surto, num momento de loucura, pega 10 anos, e aí ele não é socializado, vive lá em um local que não respeita a dignidade humana da pessoa. Degradante. Ele pode sair de lá arrependido e nunca mais vou fazer para não parar naquele lugar. Ou vai sair revoltado e vai sair praticando outros crimes, outras violências por aí. Exatamente. Então, acho que se a gente procurar meios, sim, alternativas de tratar isso, sem pensar só em aumento de pena, sem pensar somente em encarceramento, eu acredito que vai somar no combate à violência doméstica. Mas a gente está pensando nesse caso, né, da dignidade em geral, né? E muitas pessoas, elas trazem a questão da própria vítima, né? Porque a gente tem que separar a violência do próprio feminicídio, né? Porque ele, quando chega nesse momento, né, como a doutora falou, o processo criminal ele vai ser feito da forma normal, como qualquer outro processo criminal, mas com o agravante do crime de feminicídio, né? E ele vai seguir a sua linha. E o crime de feminicídio tem suas penas, né? Que não são dessa forma, né? De 2 a 3 meses, não tem coisa. Ele tem aquelas gradações que também vão ser feitas através da execução penal. Né? Isso tudo tem diferenciação, né, doutora? Então, traz para a gente um pouco dessa diferenciação para as pessoas poderem perceber, porque que a gente tem aqui, por exemplo, a doutora Ellen Carneiro, né? Ela é procuradora do município lá em Campos, ela participou já aqui conosco de live sobre a importância da educação do direito nas escolas, ela também faz parte da OAB Vai à Escola lá em Campos, ela é professora de Direito Constitucional, né, e ela traz aqui para a gente, né, acordo com o abusador não pode existir, que ela acha, né, justo que a doutora comentou sobre que não pode, né, haver acordo em sede de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. E realmente, né, é uma situação que não pode ser permitida, né, que se retrate ou que se tenha acordo realmente por conta da sensibilidade que é
a prática do crime nesse caso, né? Da forma como é feita, a própria natureza jurídica dele, né? Então a gente tem essa sensibilidade e as pessoas acabam não tendo, não ela, claro, que ela é professora de direito, mas a nossa sociedade acaba não vendo isso com bons olhos, né? Porque acha errado ele, enquanto criminoso, um assediador, um abusador, um agressor de mulheres, ele ter determinados tipos de benefícios. Né? Então, traz para a gente só essas diferenciações do tipo de crimes, para que a gente possa mostrar para a sociedade que não é bem assim. Como a doutora falou, nesse caso, ele não tinha antecedentes criminais, ele não tinha histórico nenhum de violência, né? Ele não tinha nenhuma passagem relacionada à agressão e nem conhecimento de que ele tinha outro relacionamento que pudesse ter havido algum tipo de agressão doméstica. Né? Então, tem casos e cada um deve ser avaliado de acordo com os fatos de cada um. Não é isso? Exatamente. Esse caso aí, até porque, sim, a maioria dos meus clientes são vítimas. Esse apareceu para mim como agressor justamente por isso, porque ele tinha recebido esse benefício, queria saber do que se tratava, e aí eu fui me inteirar do assunto, fiquei sabendo da pena dele. Então, foi um fato isolado na vida dele, foi um crime de potencial ofensivo baixo, então ele teve esse benefício, ele foi, o juiz deu uma aula para ele do que poderia acontecer se ele descumprisse, o que causa na vida da pessoa e tudo mais. Mas como a gente está falando de que a Maria da Penha ela só traz só a normativa procedimental, mas o crime ele é tratado como Código Penal. Então, o crime de feminicídio é o quê? É um homicídio. Só que ele é tratado como feminicídio porque em decorrência de gênero, né? E nesse contexto que estamos tratando, violência doméstica. Então, ele vai para onde? Onde é que o homicídio ele é julgado? Ele é um crime contra a vida. Então, ele vai ser tratado no tribunal do júri. O feminicídio é tratado lá no tribunal do júri. Ele não vai passar pela vara criminal. Vai direto. O juiz recebeu a denúncia, é feminicídio, ele vai lá, se ele vai ser pronunciado ou não, para ser julgado no tribunal do júri. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, e o feminicídio já é, digamos, o grau máximo da violência doméstica. Ele não chega, hoje vou matar minha mulher. Não, o cara já fez muita coisa com essa mulher até ele chegar e retirar sua vida. Porque é a máxima da violência contra a mulher, é ceifar sua vida. Então, por isso que os tratamentos são diferentes. Então, eu falei de uma coisa aqui branda, referente, né, somente um caso isolado, mas as lesões corporais leves ou graves, as tentativas de homicídio, os homicídios em si, que se tornaram feminicídios, eles são tratados da forma como outra pessoa pratica normalmente na sociedade. A diferença é que a gente tem uma lei que vai tratar, que vai ter esse cuidado para tratar desse caso enquanto ele não chega lá no tribunal do júri. Que aí tem esses procedimentos, né, a medida protetiva, tem todo esse cuidado com a vítima e não com o agressor. Entendeu? Não, correto, né? Então a gente tem, né, essa diferenciação que as pessoas precisam, né, saber para poder identificar que não é bem assim que as coisas vão funcionar, né? É diferente um caso aleatório que aconteceu totalmente isolado de contexto e um caso que vem uma série de repetições de problemas, porque com certeza para se chegar no advento morte, né, ele já tem que ter todos uns procedimentos acontecendo antes e vivenciados, né, perante outras pessoas, né? E justamente esse é um detalhe importante, doutora, porque nós passamos durante muitos anos na sociedade repetindo aquela máxima machista, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, justamente porque a mulher era posse e propriedade do homem e ele que resolvia e podia tratar a mulher assim, né? E fazer o que quisesse com a mulher.
né? Mas hoje não, a nossa sociedade ela não permite, as nossas leis, a nossa normatividade não permite mais isso, né? Então, a dúvida é só a mulher que pode fazer a denúncia em sede de delegacia? Ou quem mais que pode fazer? Eu tomo conhecimento de que uma amiga, uma filha, a mãe, minha irmã, ou uma parente, uma prima, esteja passando por algum tipo de situação, mesmo que ela não queira admitir. Eu posso ir na delegacia? Perfeito. Antes não era assim, né? Antigamente, somente a vítima poderia fazer a denúncia, somente a vítima poderia informar o que estava se passando em sua vida. Hoje não, qualquer pessoa, vamos dizer, do povo, pode realizar a denúncia. Se você estiver passando e ver uma mulher sofrendo uma violência doméstica, você pode ligar no 190, porque é flagrante, e a polícia militar vai se encaminhar até o local e vai tomar as providências. Isso no caso de flagrantes. Mas se for algo recorrente, ou que você tomou conhecimento, mas que você não viu naquele momento, você pode ligar no 180, que é uma central de atendimento a mulheres, e atende mulheres vítimas de violência doméstica também, que o 180 encaminhará para a autoridade competente para resolver essa situação. Se for, eu estava conversando outro dia com a doutora Gisele, que é advogada da DEAN de Jacarepaguá. Ela falou que muitas vezes familiares procuram a DEAN para informar que algum parente está sofrendo violência doméstica e que a pessoa não tem força para denunciar. Então, ela meio que está ali, já está sugada naquela situação. Ela já está muito violada, que ela não tem forças para correr atrás, né, dos seus direitos. E aí, familiares, ela me contou que um pai, um senhorzinho, pediu para falar com ela, e aí informou que a filha estava passando por uma situação de violência doméstica, já tinha orientado ela a denunciar, e ela, não, pai, eu vou resolver, não se mete, até que ele não aguentou vendo aquilo acontecer e informou a delegada que estava acontecendo. E aí, nesse momento, você tem que levar as informações, levar nomes mesmo da vítima, do agressor, endereço, e um pouco do fato, né, do que está acontecendo, e aí foi tomada as devidas providências. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento, que não é somente a vítima que pode fazer a denúncia, qualquer pessoa, inclusive as redes de atendimento. A escola, né, se tiver conhecimento que a criança ou a mãe também pode comunicar, a rede de saúde também. Tem uma lei, né, até que fala, que até trouxe controvérsias, que obriga o profissional da saúde a denunciar casos de violência doméstica, só que no Código de Ética do médico, ele já vem falando que qualquer pessoa que chegue no estabelecimento de saúde, né, que tenha sofrido alguma violência, ele deve comunicar às autoridades. Então, nem precisava de uma lei obrigando o profissional de saúde justamente. a informar que sofreu uma violência doméstica, porque já está lá. Quando ele faz o juramento, ele já é obrigado a informar as autoridades que alguém sofreu algum tipo de violência e chegou no seu local de trabalho. Então, isso, foi uma indagação boa que você trouxe. Informar as pessoas, as mulheres da comunidade, que qualquer pessoa que tomar conhecimento de que uma mulher esteja vivendo em uma situação de violência doméstica, ele deve sim comunicar às autoridades, deve denunciar. Tem vários canais que você pode denunciar, tem o 190, o 180, você pode comunicar no 127, que é do Ministério Público, você pode entrar em contato com o 129, que é da Defensoria Pública. Você tem, aqui no Rio tem um telefone também de Disque Denúncia, agora tem um aplicativo também do governo federal, então há várias maneiras de você denunciar a violência doméstica. Basta querer, basta afastar esse pensamento de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mete sim, mete a colher, o garfo, a faca, mete tudo que for necessário para tirar uma mulher de uma situação de violência doméstica. Dessa. E nesse caso, a gente vai fazer o encaminhamento e todo o procedimento ele é o mesmo? O juiz vai analisar o caso da medida protetiva, ou primeiro vai se chamar ela, vai se chamar ele, ou já aplica logo, manda fazer o afastamento, já separa? Como é que funciona nesse caso?
Então, nesse caso, a delegacia ela vai localizar essa vítima, ela vai tomar as providências, entendeu? Ela precisa saber o que está acontecendo para poder tomar as providências, localizar essas pessoas até, porque se não localizar não teria como tomar, né, as as providências, medidas. mas ela vai localizar as pessoas para tomar as medidas cabíveis. E tem funcionado bastante, ela disse que tem ajudado muitas mulheres em situação de violência doméstica. É verdade, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem é a mulher se reconhecer como vítima de violência doméstica. Eu tive algumas, né, conhecidas que só se entenderam enquanto vítima, principalmente psicológica, depois que saíram do relacionamento durante anos, vivenciando violência psicológica e moral. Quando ela saiu, que olhou para trás e continuou vivenciando alguns processos de perseguição, de difamação, de algumas situações chatas, né, no dia a dia que o ex-companheiro faz, é que ela olhou, parou e falou assim, nossa, né, como eu permiti, porque a mulher, além de tudo, ela se culpa por tudo que aconteceu com ela, né? E isso é uma situação que ela tem que entender que a culpa não é dela. Ele é que é o agressor, ele é que é o responsável pela maldade de fazer contra ela qualquer coisa, né? Independente dela, das marcas serem físicas, muitas vezes as marcas psicológicas também são bem degradantes, né, doutora? Exatamente, exatamente. É por isso que assim, nós, enquanto mulheres, né, que temos um pouco de visibilidade, trabalhamos em alguns locais, estamos sempre envolvidos nessas pautas, a gente tem que estar empoderando e encorajando essas mulheres, né? A gente não basta, a gente tem que encorajar, acolher, porque se a gente não fizer isso, só informar e depois não tratar, a mulher ela não vai ter coragem. Ela sabe, amanhã eu faço. E nunca vai tomar iniciativa. Então, ela não basta ser somente informada, ela tem que ser empoderada para ela sair desse contexto, ela dar a volta por cima e encorajada para que ela tome a iniciativa de sair dessa situação de forma não só sair, vou embora, vou abandonar tudo, não. Sim. Sair, ir lá e denunciar para que não aconteça novamente com ela ou com outra mulher. É isso mesmo, né? Nós temos aqui dois depoimentos, né? A Ana trouxe para a gente que só, justamente comentando isso, né? Que só se viu em situação de violência após iniciar um acompanhamento psicológico. Ela ainda iniciou, né? Quantas não fazem, né? E a Márcia Trindade é justamente a que a gente está falando que trabalha aqui na Casa da Mulher Nilopolitana, que faz esse tipo de atendimento à mulher, né? Ela faz tanto desde o do acolhimento e todos os acompanhamentos necessários, né? E ela trouxe para a gente aqui, a mulher tem que compreender que a violência não é só física. E realmente, né, doutora, a senhora trouxe aqui para a gente no início, né? A violência contra a mulher, ela não é só física, né? A patrimonial também, eu lembrei agora aqui de um caso em que a mulher e o homem trabalham e toda vez que a mulher tinha acontecia alguma coisa, o homem inventava alguma coisa para comemorar. Ah, hoje você paga. Hoje você paga. E aí, por que você não compra isso para casa? Aí vai gastando, minando o dinheiro dela para que ela ficasse sempre na condição de dependente dele, né? Que ela não tivesse condições de juntar dinheiro, né? A poupar para que ela não tivesse autonomia. E isso também é uma situação bem delicada, sutil e que a mulher não percebe que está vivenciando. Exatamente. Exatamente. Tocou num ponto muito importante que não percebe que a mulher ela não é só dependente financeira, ela é dependente emocional também. Emocional. Então ela ama tanto a pessoa que ela não consegue enxergar que ela está sendo vítima. E se ela denunciar ou se ela colocar isso para fora, ela vai perder o amor da vida dela. Ela também depende emocionalmente dessa pessoa. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de atender essas mulheres. Isso é verdade, doutora. Bom, nossa live chegou ao fim.
Eu queria te agradecer imensamente pelo seu aceite, por você ter participado, tá? De todo o coração, com muito carinho. Muito obrigada por você estar aqui nesse momento, né? Que para hoje a nossa comissão está em luto pela perda do nosso amigo, mas eu te agradeço, doutora Luara, pela contribuição, por trazer aqui para a gente tanta informação importante, necessária. E, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Está sendo a minha primeira live, né? Como você bem sabe, eu fujo de live. Eu tinha recebido outros convites, não tinha tomado coragem, né? Mas como é um tema que eu gosto e que eu vinha já estudando sobre o assunto, e aí eu falei, não, vou tomar coragem. A doutora Angélica, eu sei que é uma mulher experiente em live, vai me deixar à vontade, vai saber me conduzir nesse momento. Eu Eu espero fiquei que a muito doutora tenha gostado de participar e gostei. agradeço por ter me dado essa oportunidade de Já ter feito a primeira lá. estou aberta a outras lives, tá bom? Para a gente continuar Opa, esse papo, porque ele não se esgota aqui. Esse né? assunto Com ele é certeza não. extenso, entendeu? Então não podemos parar aqui. E eu só queria fechar, Angélica, que já deve estar encerrando, e lembrar que o direito das mulheres é um direito humano, são direitos humanos. Então, a luta de um é a luta de todos. A gente não pode pensar. E que todos os direitos humanos conquistados, eles foram através de grandes lutas, de muitas lutas. Só que eles estão sujeitos de crescer, ascender e de retrocesso. Então, se a gente Sim. parar de lutar, de combater, de falar sobre o assunto, vai retroceder. E tudo aquilo que a gente já conquistou até agora vai para o espaço. Então, a gente tem que avançar, a gente tem que continuar lutando pelos direitos humanos, o direito de todos os humanos, que a gente sabe que os direitos humanos é direito de todos os humanos, mas nesse momento nós estamos falando dos direitos humanos das mulheres. E a violência doméstica é um mal que está tirando vidas, está fazendo muito mal às pessoas, às mulheres. Então, assim, eu quero agradecer você pelo convite mais uma vez. Estou aberta a gente continuar esse papo. Eu até tirei um sorriso agora de você. Você estava tão tristinha no início e agora você sorriu. Fico feliz com isso. Força aí nessa sua perda. E agradecer a todo mundo aqui presente, todo mundo que ficou até o final, que interagiu. E dizer que estou aberta. Se alguém tiver alguma dúvida referente ao direito da mulher, à violência doméstica, pode me chamar no privado, que eu estou à disposição. Muito obrigada, doutora. E a gente vai continuar assim. Inclusive, nós marcamos uma live com uma psicóloga especialista em perfil narcisista de abusadores, justamente de relacionamento abusivo. Então, a gente vai justamente olhar por esse lado psicológico, e isso é importante até para a gente conseguir se compreender caso esteja vivenciando um relacionamento abusivo. Isso é muito importante, convido a todos. Mas semana que vem a nossa live é sobre violência doméstica infantil. Nós trataremos da violência contra a criança. Tá? Estão todos convidados, a doutora também, para estar aqui conosco. Muito obrigada, Luara, mais uma vez. Tá? Um beijo grande para você. Até mais.